Estamos no ano 121 a.C. e estamos no meio da nossa história, o retorno à Terra de Nef, que chamaremos de episódio 3. Amon, Amon, o explorador e seus amigos caminham até as muralhas de uma cidade misteriosa em direção a um homem de aparência muito importante. É o rei e eles são imediatamente cercados e presos por 2 dias. Este é o rei Lime, que se pergunta por que esses sacerdotes perversos de seu pai, o rei Noé, seriam tão ousados em abordá-lo. Só que estes não são os sacerdotes iníquos do rei Noé como ele pensava, e pouco sabe o rei Lime, mas Amon e amigos são a resposta às muitas orações de Lime de seu povo, por causa de seu cativeiro pelos lamanitas. E assim começa uma das melhores e mais complexas histórias paralelas do livro de Mórmon, que apresenta 4 episódios, ou histórias do povo de Zénif. Voltaremos ao início, episódio 1, o primeiro prólogo. Cerca de 100 anos antes, a nação nefita foi ameaçada pelos lamanitas, o que levou o rei Mosias e aqueles que o seguiram a abandonar totalmente a terra de Nef. Depois de uma jornada pelo deserto, eles encontraram e se uniram aos Mulequitas em Zaraiana. Muitos anos depois, enquanto explorava as forças lamanitas, o autoproclamado excessivamente zeloso Zénif ficou determinado a fazer a paz com os lamanitas e reassentar a terra de Nef. Então Zénif recrutou um grande grupo para acompanhá-lo e fez um tratado duvidoso com o pouco honesto rei Lamã para reassentar suas terras. Mas vejam, o rei Lamã tinha um plano mestre maligno: deixar o grupo de Zénif reassentar, esperar 12 anos, conquistar o povo de Zénif e fartar-se de seu trabalho com um imposto interminável de 50%. Mas Zénif preparou seu povo neste lugar tão precário, plantando sementes, reconstruindo muros, armando seu povo, mas o mais importante, ele fez com que eles colocassem sua fé no Senhor, não em seu próprio braço, implorando ao Senhor para libertá-los na batalha contra o rei Lamã, até que Lamã e seu filho, novamente 10 anos depois, abandonaram sua conspiração maligna por um tempo. E assim, o episódio 1 termina com uma nota alta. Na próxima semana, cobriremos a famosa história de Abinadi e do rei Noé, quando Abinadi avisa que o povo será colocado em cativeiro. E mais tarde, o episódio 4, a libertação do povo de Alma, terminará esta saga após o episódio 2. Sim, salta bastante, mas é assim que está escrito e é uma prova da veracidade do livro. Então agora, nossa história volta ao início do episódio 3. Enquanto os lamanitas conquistam a terra de Nef, o rei Noé foge e é queimado. Seu filho Lime faz um tratado com os lamanitas. Se o seu povo pagar metade de seus bens todos os anos, não serão feridos nem mortos. Nesse interim, os sacerdotes iníquos do rei Noé, que fogem para o deserto, sequestram 24 filhas lamanitas, o que faz com que os lamanitas entrem novamente em guerra com o povo de Lime. Depois que tudo foi resolvido através do rei Lamanita caído, o povo de Lime é severamente perseguido, cumprindo assim as profecias de Abinadi, de que seriam conduzidos como animais. Depois de um tempo, o povo de Lime fica totalmente farto. Eles tentam 3 vezes abrir caminho para a liberdade, mas isso só deixa muitas viúvas e uma escravidão mais dolorosa para todos. Então agora estamos de volta ao ponto de partida, no meio do episódio 3. E agora podemos entender melhor por que o rei Lime aprisiona por engano Amon e amigos. O povo de Lime finalmente atingiu o fundo do poço e está nas profundezas da humildade. Agora o Senhor poderia enviar Amon para ajudar.
No capítulo 7, versículo 19, o rei Lime, provavelmente imitando o rei Benjamim, reúne todo o seu povo no templo para encorajá-los e ensiná-los, e a nós também, como voltar totalmente ao Senhor e finalmente ser espiritual e fisicamente livre. Muitos de nós enfrentamos ou enfrentaremos algo que parece impossível. Nesses momentos de dificuldade, lembre-se deste esboço quando precisarmos de um pouco ou de muita fé extra para vencer. Primeiro, Lime reconhece: gente, o que temos feito não está funcionando. Tentar sair, embora sensato, ok, talvez não 3 vezes, não funcionou e estávamos literalmente confiando em nossos próprios braços. A seguir, ele transmite esperança por meio de exemplos passados. Lime proclama ao seu povo desmoralizar. Levantai a cabeça e regozijai-vos e depositai a vossa confiança em Deus. Ele alimenta essa advertência com exemplos de como Moisés libertou Israel e como o Senhor libertou a família de Leí da destruição de Jerusalém. Sim, a fé realmente funciona. Terceiro, Lime faz com que seu povo assuma os erros. Sim, eles ajudaram a matar o profeta Abinadi, uns aos outros e até a si mesmos enquanto lutavam contra os lamanitas, por causa de sua iniquidade e por confiarem em sua própria força. Os seus pecados e orgulho levaram à sua destruição e cativeiro. Porém, há uma saída: confiar totalmente. É hora, diz ele, de nos voltarmos para o Senhor e confiarmos totalmente nele e servi-lo com toda a diligência mental. Então, na hora certa, ele libertará. Então, finalmente, eles abandonaram o seu caminho perverso, o seu caminho de vingança e estão de volta ao caminho da misericórdia de Cristo. É interessante como o seu processo de arrependimento se assemelha aos programas de 12 passos que têm sido uma bênção para milhões de pessoas na superação de vícios e grandes problemas. Finalmente, esse episódio 3 termina com Gideon apresentando um plano de fuga inspirado que é executado com perfeição. No muro dos fundos da cidade, os guardas ficam bêbados à noite. Daremos a eles nosso último pagamento de vinho. Eles ficarão bêbados e nós sairemos escondidos. Daremos a volta em Shilom e voltaremos para Zaraena. Então vamos deixar que este exemplo poderoso e as palavras de Lime nos deem forças para superar as batalhas aparentemente intransponíveis que temos ou que um dia teremos. Esperamos que essa apresentação tenha te ajudado a se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo. Agora é a sua vez de estudar e continuar aprendendo, linha sobre linha. Então, vá ler as Escrituras.